As melhores odds do mercado você encontra na KTO. E para ajudar o Futeboteco, a gente tem um link aqui na descrição para vocês. Acessa lá. Manu, eu queria começar esse papo, você me contar uma história que seu ex-marido contou aqui pra nós, Zé Eduardo Cardoso. É só tu e minha mãe que chamam ele de ex-marido, eu chamo de ex-namorado. Ex-namorado, então tá bom. Minha mãe chama assim também, quando ela quer me dizer Dependendo assim. do grau do namoro, né? Não, tipo, um marido só, que é o atual, assim que eu conto a história. Ele veio aqui e contou pra gente a história de como os bastidores de como o país, assim, mudou-se o país a partir daquele contexto que foi o vazamento das mensagens do hacker que deu origem à Vaza Jato, que eram as conversas interceptadas no Telegram do senhor Dallagnol, o senhor Sérgio Moro e tudo mais. E a primeira pessoa procurada pelo hacker foi você, que inclusive foi quem deu andamento a essa história. Conta um pouquinho de como foi a tua... Como que você estava, o que você estava fazendo quando de repente recebeu aquela mensagem? Cara, essa história é muito louca, né? E ela mostra também, assim, pra gente como a história mesmo também é feita por acaso. A gente sempre procura os grandes personagens da história, os grandes acontecimentos, e a gente não tá errado quando a gente faz isso, né? Mas também existem frestas em que acontecem grandes acontecimentos, e eu acho que esse dia é uma dessas frestas, assim mesmo. Era Dia das Mães de 2019, então eu estava vindo do processo eleitoral de 18, né? Um processo muito duro, como vocês imaginam, ainda no início do governo Bolsonaro. Ninguém sabia nem ao certo o que ia acontecer. Era aquela época que o Eduardo Bolsonaro dava entrevista dizendo que ia prender todo mundo que militava. Enfim, foi um momento todo de muita insegurança, mas a gente foi se acostumando com a insegurança, né? Conviver com aquela vulnerabilidade. Aí a minha mãe teve câncer. E ela recebeu alta do hospital. Olha que louca a vida. E eu decidi fazer tipo um café da manhã, almoço. Nós somos 5 irmãos, para toda a minha família lá em casa. Era umas 11 da manhã. E eu recebi uma mensagem do Cid Gomes no meu Telegram. Dizendo assim, preciso falar contigo. Aí eu pensei assim, precisa falar comigo, um senador, no Dia das Mães, sendo eu uma pessoa conhecida por ser uma boa mãe. É uma coisa urgente, alguém morreu e tal. Aí eu fui atender ele. Não era ele, né? Aí eu comecei a receber uma mensagem, olha, não sou o Cid, na verdade, eu sou um hacker. Eu tenho todo o conteúdo da... Ele se passou pelo Cid para você poder responder. Pra chamar a sua atenção, né? Não, é que tecnicamente... É que a história fica longa, mas tecnicamente ele se passou pelo Cid, porque quando eu tentei falar com o Cid, era o método que ele usava para invadir o telefone. Meu Telegram tinha que estar na caixa postal. O meu telefone tinha que estar na caixa postal, por quê? Porque ele tentava invadir o Telegram tem um dispositivo super inseguro, viu, galera? De envio de segunda senha para a caixa postal do telefone. Quando tu liga para alguém e dá na caixa postal, tu tem acesso, se a pessoa não coloca a senha, caixa postal, a senha do entendeu? Entendi. É um método, ele não tinha tanta sofisticação técnica para fazer a invasão. E ele invadiu o meu próprio Telegram nessa circunstância ali do Cid. E ele invadiu e as minhas conversas eram a prova que ele me encaminhava para eu saber que ele de fato conseguia dispor dos conteúdos de todos os Telegrams, que os conteúdos eram verdadeiros. Mas enfim, aí ele me disse, na verdade eu sou um hacker, eu tenho acesso a todo o conteúdo dos juízes da Lava Jato, aí eu já, sabe aquela dor de barriga que o cara dava de Natal, eu falei, puta, não me falta mais nada na vida, né? Era tipo assim, quando eu tô só aqui, queria o Dia das Mães tranquilo. Eu só queria comemorar o Dia das Mães. E a galera chegando, eu lembro que o meu tio interfonou, sabe? E aí eu chamei meu marido, né? E falei, olha, Duca, tá rolando um negócio aqui, o cara começou a me mandar vários prints de documentos, né? E eu falei, ele posso te ligar? Eu falei, não, vou falar só por escrito para ter provas, né? Porque ligação desaparece no tempo. E comecei a falar com ele e tal, e eu falei, Duca, o que eu faço? E o Duca, cara, o cara pode salvar o país, essas informações, como é que tu não vai falar com o cara? Aí o Duca falou, só que é o seguinte, eu sou um artista, um músico, você tem que ligar pro teu ex. Aí eu falei, tá. Aí eu, Zé, pode falar, o Zé também, na mesma vibe, né? Porra, Dia das Mães. Aí eu, Zé, olha só, tá acontecendo tal coisa. Aí ele falou, olha, só tem 2 chances. Ou é uma mentira, ou é uma armação pra te prenderem. Os caras querem te prender e tal. Falei, eu tô com uma intuição que não é. Aí ele falou, então tá, tu fala só
mantém falando só por escrito e tal, e eu vou consultar um criminalista, porque o Zé não é criminalista, não vou dizer que é tu, vou consultar um criminalista, eu sou jornalista, né? Então, eu também sabia que, em tese, eu poderia receber as informações porque eu tenho o direito constitucional de preservar minha fonte. Só que eu sabia que eu não era uma jornalista qualquer, né? Claro. Eu tinha disputado o segundo turno da eleição presidencial de 2018, Sim. então não era assim, Né? estou exercendo a minha profissão, né? 4 meses depois. E aí eu comecei a tentar convencer ele a enviar o conjunto das informações para um jornalista. Só que ele não queria, porque ele justamente dizia que os jornalistas estavam todos envolvidos no grande esquema, porque ele dispunha dessas conversas entre jornalistas, Sérgio Moro, Dallagnol e outros procuradores, nas conversas que ele tinha captado. Então ele disse, os jornalistas são todos corruptos, eu não vou falar com nenhum jornalista, e eu me lembrei do Glenn. Falei, olha, mas tem um jornalista, né? O Glenn, as pessoas falam assim, a gente estava falando, o Glenn mudou. O Glenn defendia a Lava Jato. Isso estava contido para mim no pacote de legitimidade do Glenn para apurar as informações, né? Eu falei, o Glenn tinha várias questões a favor do Glenn. Primeiro, ele tinha sido responsável pelo caso Snowden. Isso significava que ele tinha condições de garantir a segurança dos arquivos e a dele próprio, né? Porque como é que tu passa uma bomba dessas para uma pessoa que não tem condições de garantir a sua própria integridade física? A gente está falando de informações que podiam levar alguém à morte, né? 2, ele tinha um Pulitzer. Ninguém rasga um prêmio, né? Que é o prêmio mais nobre da classe. Responsável com a apuração. E ele tinha credibilidade de não ser um torcedor do Lula. Né? Então, tinha vários blogueiros, vários jornalistas sérios, respeitáveis, com que certamente eu escolheria para passar as informações por outros atributos, mas que não teriam a mesma credibilidade diante da opinião pública. E aí eu fiquei conversando com ele, convencendo ele, então, a conversar com o Glenn. Aí ele aceitou. Aí eu tinha a terceira missão do dia, que era convencer o Glenn. Aí eu... Né? Imagina, Dia das Mães, domingo. Isso foi tudo feito no dia. Com a minha mãe ali, com a comida servida e tal. E eu tendo Prato que servir. Passando, e ela decidindo o futuro do país. A casa era minha, entendeu? Eu tinha que servir, organizar, receber as pessoas. Eu lembro que a minha irmã falou assim, vamos fazer uma foto. Eu pensei, cara, que foto? Aí eu tenho uma foto, eu, minha mãe e uma das minhas irmãs, assim, a minha cara, assim, é tipo, que show da Xuxa! Aí, o que rolou? Aí o Glenn... Liguei pro Glenn, falei, Glenn, tá rolando isso. O Glenn pediu pro Davi, o esposo dele, né, que é falecido, o Davi Miranda, participar da conversa, porque às vezes ele tem ainda complexidade de compreender o português, né? Acho que é normal mesmo, morando muitos anos aqui. Falei, tem essa situação, eu não sei a legitimidade dos documentos, eu acredito que são verdadeiros pelo que eu tô vendo, mas eu não conheço a pessoa. Eu vi que o interlocutor do lado de lá tinha muita história, mas aí faz parte, né? Assim, tipo, eu tô nos Estados Unidos. E a invasão, de fato, era da Virgínia. Né? A tentativa de invasão do meu Telegram tinha sido feita pela Virgínia. No estado da Virgínia, dos Estados Unidos. Onde, casualmente, eu fui morar agora e onde o Olavo de Carvalho morava. Nossa. E que louco, tá vendo? Virgínia ali, centro dos confederados. E aí o Glenn topou, eu fiz a ponte entre os dois. E na manhã seguinte eu fui ao Rio conversar com o Glenn para... ele me informar a veracidade dos documentos e tal, e eu poder também aí providenciar ou tentar providenciar condições para que eu ficasse segura, já que eu tomei uma decisão arriscada de ficar anônima, né? Ou seja, de não participar da publicização das denúncias, porque isso protege a pessoa, né? Então, quando o Glenn publicizou em início de junho, ele estava seguro, porque todo mundo sabia que era ele o jornalista, estava seguro, claro, ele andava de colete e tal, não estou dizendo que ele não corria risco, mas as pessoas sabiam que ele estava exposto àquela situação. Eu não pude imaginar um segredo desses. É a prova, galera, que eu sou muito boa de guardar segredo. Quando vocês tiverem um segredo, vocês podem me contar. Porque foi tão sério que em agosto, eu saí, fiquei um tempo fora do país com a minha filha, depois meu marido e meu enteado foram, e quando vazou, as pessoas, assim, eu lembro que na véspera do vazamento, um amigo muito querido meu me ligou, eu estava assistindo o Rei Leão com a minha filha, e aí ele falou assim, eu não sei o que tu fez, mas um grande amigo meu, criminalista, me falou a seguinte frase, avisa a Manuela para ela contratar o maior criminalista do Brasil. Falei, cara, os caras vão armar, porque só existia uma forma de eu ser punida, né, de eu ser presa, de eu ser investigada, que era a armação.
Na vida real, estava tudo correto. O hacker tinha cometido um crime, mas a gente tinha recebido informações que a gente não tinha encomendado. Ou seja... Ninguém tinha pagado ele, eu tinha toda a troca de mensagens dele, dizendo eu não quero dinheiro, eu não quero nada, eu só quero mudar o país, enfim, tinha tudo por escrito, estava tudo documentado. Eu tinha várias cópias dessas mensagens distribuídas em lugares seguros, mas podiam armar. Era a época das delações premiadas, o cara tranca o cara numa sala e diz, olha, tu não vai ser preso se tu disser que a Manuela te pagou. É isso. Né? Esse era o problema era mentira, o Moro era o ministro da Justiça, né, gente? O Bolsonaro era o presidente, tudo podia acontecer. Você ficou com muito medo? Cara, foi o momento que eu tive mais medo em toda a minha... Nunca senti tanto medo, assim, quanto nesse momento. Porque eles podiam fazer qualquer coisa, né? Tava tudo na mão deles. Ou seja, eu ia ser investigada por um aparato que estava na mão de quem estava sendo denunciado pela... E que podia usar isso de qualquer maneira. Pra se livrar. O cara coloca uma página no jornal de mentira... Já era. Né? Então, assim... Aí eu lembro desse momento... E eu lembro quando saiu no Jornal Nacional, que um grande amigo meu, que é do Mídia Ninja, falou assim, tá rolando uma fake news pesada. E eu falei, não é fake news. Aí ele, porra, como não é fake news, cara? É verdade? Tipo, tu participou mesmo? Eu falei, sim, só não tinha contado, porque eu tava também me protegendo, né? Então... Isso surgiu quando o hacker se revelou e ele... Em agosto, que são vários meses depois, 3 meses depois. O Zé fala sobre isso aqui, que ele inclusive faz uns telefonemas e tudo mais para tentar entender, ele fala com você e tudo, porque ali ficou um medo dele, porque falou, ele vai jogar teu nome em público. Claro, eu não tinha problema com isso, porque de fato eu participei, né? De fato ele me ligou, de fato eu que sugeri que ele procurasse o Glenn, né? De fato eu sabia de tudo, mas ao mesmo tempo eu nunca tinha estado com ele, eu não sei quem ele é até hoje. Quando ele foi preso, eu achei que não tinham prendido o cara certo. Eu achei que era uma armação do Moro para prender alguém. De tão pouca informação sobre quem ele era fisicamente. Eu nunca ouvi a voz dele, porque eu só tinha falado com ele por escrito. Quem me disse que ele era ele foi o próprio Glenn, se eu não me equivoco, ou o Zé Eduardo, sabe? Tipo, eu tava na Escócia, tava fora do país também para garantir a minha integridade física. Falei, pode informar a Polícia Federal. Eu tô à disposição deles, né? Eu tenho passagem de volta marcada pro Brasil e meu celular pode ser periciado. E aí é uma grande questão. Por quê? Porque nenhum dos acusados pela Vaza Jato, Moro, Dallagnol, ninguém topou entregar o celular para a perícia. Porque a perícia mostraria que as mensagens eram verdadeiras. E eles diziam, os mentirosos, que as mensagens eram falsas. Vocês sacam? Então, na prática, olha que louco. O hacker estava sendo preso por um crime que eles diziam que não tinha existido. Porque se as mensagens eram falsas... Prendeu o cara por quê? Então, o cara tá sendo preso por quê? Então, assim, na prática, aí quando eu falo, eu tenho aqui tudo no meu celular, a prova da invasão, que era a mensagem do Telegram, né, informando a invasão do celular da Virgínia, as conversas do hacker, o hacker, até super engraçado, o Jean Willis morre de rir dessa história, eu também adoro. O Jean tinha ido pra Espanha, né, e tinha várias trocas de mensagens nossas, e a gente é muito amigo, porque a gente também viveu uma solidão muito grande de ser vítima de fake news, quando o Brasil não falava sobre isso. Né? E o Brasil não falava sobre desinformação, sobre fake news, sobre a destruição da reputação das pessoas. Por quê? Porque não atingia todos os corpos, né? Atingia o Jean, que era o deputado gay, atingia eu, que era a mulher jovem, atingia a Maria do Rosário. Alguns de nós eram atingidos por aquilo, então uma parte da esquerda achava que a gente era louco, neurótico. Então eu e o Jean, a gente se aproximou muito naquela solidão, digamos, dessa violência que nós sofríamos. E aí as nossas mensagens eram muito carinhosas. E eu recebi essas mensagens minhas com o Jean como uma indireta de que talvez aquela pessoa não fosse o Jean, entendeu? Tipo assim, era um codinome, Jean Willis, no meu celular. Então, ele tinha todas essas provas da invasão, de que ele tinha me mandado as mensagens do Jean, né, dizendo, tô no teu celular mesmo, a toda a conversa. E a polícia colocou o meu telefone naqueles aparelhos malucos deles lá em Brasília e ficou 9 horas recebendo todas as informações do meu celular. Né? E eu fui a única pessoa que topou fazer isso. Mas eles podiam não aceitar isso, né? Teve, digamos assim, a qualidade institucional do delegado ou da equipe que investigou esse caso precisamente, que foi correta. Né? Podia não ter sido. Podia ter dito assim, que se dane teu celular. Né? Vou repetir, a gente não estava na vida democrática normal, a gente estava com Bolsonaro
de presidente, Sérgio Moro de ministro. Acho que às vezes a gente vai naturalizando, né, como aquilo significou uma democracia parcial no Brasil, né? Basta ver que o Lula estava preso e foi solto depois disso, né? O nosso presidente estava preso em Curitiba, sendo julgado por um juiz que depois, a partir desse trabalho também jornalístico muito sério, que foi feito por uma equipe muito grande. Né? O Demore esteve aqui com a gente, contou os bastidores da parte jornalística da coisa, de como foi construir a narrativa através de tantas matérias com base no compartilhamento de informações e de, ao mesmo tempo, assim, poder dar vazão para outros lugares da imprensa que entenderam que aquilo era absolutamente verídico. Sim. E começaram a colaborar. Foi foda. E tudo isso foi fundamental para a credibilidade das informações que eram sendo distribuídas pela imprensa, né? E, ao mesmo tempo, também é bom lembrar, né? O Sérgio Moro era idolatrado por uma parte grande, inclusive dessa imprensa. Ele tinha credibilidade, né? Ele tinha credibilidade. Então, acho que todas essas etapas foram etapas que... Lembra da Vera Magalhães? Assim, ele está trabalhando, exato. Ele está ali... Jogando xadrez com sua capa preta. Nossa. Era uma coisa ali, né? Não vou... Mas, enfim, então, assim, era um momento muito tenso, Paulista, né? Assim. E era um momento também, claro, de muita vulnerabilidade, porque mexer com isso, né? Era mexer com todos esses interesses, como diria o Brizola, né?